sei por que cargas d'água, uma época, eu perdi meus documentos. E aí eu fui no Poupa Tempo de Campinas, aqui não tinha ainda, para poder renovar a minha carteira, para tirar outra carteira. E o pessoal lá decidiu que eu não estava enxergando bem. Eles decidiram isso, fizeram o exame. De fato, eu não sei porque aquele dia estava meio turvada a minha vista, eu não estava enxergando bem mesmo. E aí eles decidiram, me mandaram para o médico, inclusive o médico fez comigo uma coisa que eu nunca vi antes, porque se eu soubesse o que ia fazer, eu não teria ido. Eu vi que ele tirou uma agulha, ele enfiou uma agulha dentro do meu olho, assim, você sabia que faz isso, não? Não sei se já aconteceu com alguém. Vi aqui no cantinho do olho, que enfiou uma agulhona lá dentro, não dói nada. A hora que eu vi, o japonês tirou uma agulha. Não estava lá, ele botou e tirou. Mas, enfim, fui lá, eu fiz o exame. Ele disse, olha, você vai ter que usar óculos de grau. Eu achei até bonitinho, porque eu acho que a pessoa com óculos, ela tem uma cara de gente mais intelectual, inteligente, não tem? Cara com óculos. Até essa bestagem, né? Japonês com óculos, né? Eu queria um óculos, né? Eu tinha até um amigo que comprou um óculos sem grau para colocar e andar, porque ele achava fino. Você bota aqui na cabeça, assim. Enfim. Fui lá Aí coloquei o óculos, mas eu passei a não enxergar depois que eu coloquei o óculos. Porque eu não precisava de óculos, eu não sei porquê, naquele dia, eu precisava de óculos. O cara achou que eu precisava de óculos. E eu comecei a não enxergar mais, não fazia sentido a rua para mim, porque era muito grau, ele colocou. E eu, tipo, se eu era um perigo no trânsito antes, agora eu não era um perigo, era o perigo, né? E aí foi indo, até que eu fui ao médico aqui, e ele falou, você não precisa de óculos, seus olhos são perfeitos. Eu tinha colocado, acho que meio grau, não sei, é um negócio assim. Mas agora a minha carta estava lá com óculos na carta. E agora? Mas eu me lembro como foi bom tirar aquele óculos. Eu estava com tontura, estava me sentindo mal. Enxergar bem, sabe? A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são as janelas do nosso corpo, janela da nossa alma. Por ele entram informações. Mas o que avalia ou o que nos faz enxergar as coisas de fato é como é o nosso interior. É como eu sou por dentro que me faz enxergar as coisas. A Bíblia diz assim, que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos, porém, forem bons, todo o teu corpo será bom. Ou seja, se você vê maldade em tudo, vai haver maldade em tudo. De alguma forma aquilo vai gerar maldade em você. Mas se você consegue ver bondade, não em tudo, não é que você seja tonto, mas se você olha e procura enxergar a bondade daquilo, você vai ver que você vai colher bondade. E às vezes a gente tem essa condição de enxergar com os olhos, mas de não saber enxergar com o nosso interior. Mas com o interior sarado, com o interior curado. Você vai ver que as pessoas, às vezes, elas veem a mesma coisa, mas elas discernem as mesmas coisas de forma diferente, né? Alguém disse daquele senhor que sempre enxergava com fé e positivismo as coisas, que fazia parte de uma igreja, e daquele outro que era negativo. Então um dia disse que passou o ônibus na frente da igreja, pegou um cachorro, disse que estraçalhou o cachorro, tripa para cá, perna para lá, dentinho para lá. E então aquele senhor negativo chegou lá e falou, olha, que droga que é a vida, isso aí é o que vai acabar, nossa vida vai acabar assim, ó. É bom, quem escutou aquele homem falando, falou, nossa, que porcaria de existência. Mas chamaram o tiozinho positivo, a molecada, ele falou, vamos chamar o tiozinho, vamos ver como é que ele vai ver a coisa. Ele chegou, ele olhou para cá e para lá, não tinha nada para falar, trilho para cá, perna para cá, um negócio terrível. Mas ele olhou a arcada dentária do cachorro e falou, que arcada dentária maravilhosa tinha esse cachorro. A moral da história é simples, a história não precisa ser nem muito engraçada. É que dentro de um quadro há muitas coisas para você ver. Se você quiser ficar olhando para o que é catastrófico, isso vai gerar em você uma visão catastrófica da vida e você vai acabar caminhando de uma forma enfraquecida. Mas se você conseguir chegar dentro da mesma situação, algo que te motiva, algo que te leva para frente, algo que coopera para o teu bem, com certeza, se você se treinar a isto, o que você vai colher da vida será extremamente melhor. A maneira como a gente vê a vida determina a nossa colheita. Tipo, algum tempo atrás, eu fui orar com o pessoal, alguns anos atrás, numa empresa. Eles eram 2 sócios. Só que já estava entregado, já tinha entregue já. Um já não tem jeito, deve estar indo para o banco, estão a droga. E eu falei, bom, eu não conheço o futuro de nada, estou aqui só para ouvir, para orar, né?
Eu não sou guru, eu não consigo salvar a coisa. Mas o outro tinha uma coisa que motivou meu coração. Ele disse, cara, eu não sei, tem alguma coisa que me diz que dá para salvar. Tem jeito, olha. E o outro mostrava as coisas, ele dizia, isso aqui tem jeito, isso aqui tem... Eu falei, eu não sou consultor, mas já que ele está mostrando, acho que ele queria só alguém que ajudasse ele a... que enxergasse como ele enxerga, entende, não? Enquanto um estava enterrando a empresa, o outro estava enxergando a empresa de uma forma que dava para sarar, que dava para levantar, para curar. Então, eu falei, gente, vocês não vão resolver isso daqui para amanhã. Por que a gente não ora então para salvar? Por que a gente não ora para... Se a gente tiver que sepultar, depois nós sepulta. Mas enquanto não morreu, vamos trabalhar com a visão só, com essa visão positiva. E de fato, aquela visão daquela pessoa prevaleceu. Não foi fácil, porque a outra pessoa era muito negativa. Porque tem gente que quando é negativo, ele não é negativo, ele é negativo ao quadrado, não é verdade? Ele resolveu ver e ele vai se esforçar para o que ele viu aconteça. Em qualquer coisa contrária acontece, ele fala, não falei. Ele vira um profeta do mal. Mas o outro que via de uma forma revelada por Deus, que via de uma forma de possibilidades, ele dizia, não, isso é pagável, se a gente aumentar o faturamento aqui, se a gente trabalhar nessa área, se a gente trabalhar nessa área, isso é possível. E alguns anos passaram, não sei se 5, 6, 7, 8, 10, não sei quantos anos, eu tenho, às vezes um... Mas o fato é que quando eu passo lá, e passei lá essa semana, a empresa está bem, está sólida. Se não tivesse alguém que enxergasse pelo lado bom, a colheita que eles iriam fazer seria das dívidas que estavam no banco e de uma situação terrível que ia ser uma roda que ia rolar, uma bola de neve, ia ser terrível. Então, a forma com que eu vejo as coisas, eu não sei se você está me entendendo, a forma com que eu enxergo a vida, a forma com que eu enxergo o ano, a forma com que eu enxergo o futuro, entendeu? Vai fazer com que a minha colheita seja assim. As pessoas às vezes colocam dúvida sobre isso. A gente não faz aqui, mas as pessoas, por exemplo, falam assim, não, esse ano vai ser o ano do que é? As pessoas falam, as campanhas que a gente faz por aí da igreja. Eu acho bonito, eu já vi várias, olha, passei por umas 10, eu vi, um vai ser o ano da colheita, o outro vai ser, nenhum é ano de morte, graças a Deus. Ninguém falou, esse ano vai ser o ano que a gente vai quebrar, não fizeram essa campanha. Só de coisa boa. E eu acho bom isso, sabe por quê? Porque você está gerando uma visão de um lugar que você quer chegar. Você está, não é? Eu me lembro que eu fui para Curitiba, numa igreja, e a igreja estava muito caída. Eu falei, a gente precisa fazer um culto aqui à tarde para o pessoal. E eu me lembro que a gente colocou o nome do culto de o culto da vitória, porque o pessoal ali estava muito perdedor. E alguém falou, nós não gostamos desse nome, de culto da vitória. Eu falei, então vamos botar o culto da desgraça. Vamos botar o culto da porcaria de vida que não conserta. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? A gente não bota mágica numa coisa, mas a gente precisa mudar o nosso interior. A gente precisa mudar a nossa visão. Você precisa mudar a forma que você está vendo as coisas. Você pode estar vendo uma coisa, mas com o interior amargo. E é preciso mudar isso, porque senão você não muda a sua colheita. Em nome de Jesus. Para mudar a minha realidade de vida, é preciso que eu perca essa cegueira. E que eu comece a enxergar com os olhos de Deus e com a fé que Deus coloca dentro do meu coração. Naquela época de Jesus, muitas pessoas eram cegas. E eram cegas especialmente por causa dos partos. Eles nasciam de parto natural. E eu não sei que tipo de infecção que eles pegavam. E muitos deles ficavam cegos, nasciam cegos. Você vai ver que muitos cegos na Bíblia diz lá, cego de nascença. Porque era comum crianças ficarem cegos por causa da forma de nascerem. E sabe, muitas vezes a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira de falta de visão para a vida, a nossa cegueira de ser uma pessoa que supera as coisas, elas nascem da situação da qual nós viemos. Nossa família, nosso bairro, nossas convivências, nossas relações. Aquilo de alguma forma interfere na gente. A gente nasce achando que aquilo é como aquele leão naquela fazenda africana, que o Marlos Mouro fala no seu livro. Foi criado aquele filhote de leão com as ovelhas. Ele achava que ele era ovelha. Até o dia que ele foi beber água e ele viu a cara dele. Como é que o leão viu e raciocinou? Eu não sei, só sei que o livro diz isso. Ele olhou a cara dele, e a hora que ele olhou a cara dele, e um dia ele enxergou um leão, ele assustou, porque ele se achou não parecido com aquelas ovelhas, mas com aquele leão. E aquele leão de longe deu um rugido. E aquele leãozinho que ficou entre as ovelhas e o leão, que ele nunca tinha visto. Mas a sua natureza era tão forte que ele abandonou as ovelhas e seguiu
o leão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei como é que você chegou aqui hoje enxergando a vida, mas é preciso que você enxergue a vida com os olhos de Deus. Você não pode enxergar a vida com os olhos da sua negatividade, com os olhos de que outras pessoas estão olhando. É preciso que você pergunte para Deus como é que Deus vê isso, como é que Deus vê essa pessoa, como é que Deus vê esse quadro, como é que Deus vê essa situação, como é que Deus vê essa circunstância, como é que Deus vê. Qual é a forma que Deus vê? Porque é esta forma que eu também quero ver. Enxergar do jeito de Deus. Aqui no capítulo de Marcos, fala de um cego, Bartimeu. Esse Bartimeu não era cego de nascença. Ele tornou-se cego no percurso. O pai dele era um general. E esse general se levantou contra Roma. Insurgiu-se contra Roma. E ele não somente foi morto, como todos os seus bens foram confiscados e os olhos do seu filho foram furados. O pai dele chamava Timeu. Bar quer dizer filho. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Esse menino carregava não só a cegueira de uma vida, mas ele também carregava a dor na alma dessas situações difíceis da vida. Só que mesmo assim, o que eu acho interessante é o que a gente pode achar dentro dele. É o que a gente pode achar dentro dele. Deixa eu te falar, não é uma circunstância boa que gera uma vida boa. É o interior bom que gera uma vida boa. Eu posso ter uma circunstância maravilhosa e estragar ela. Eu posso ser como o porquinho que tiraram do chiqueiro, lavou, e ele vai voltar de novo, porque a natureza dele continua sendo a de um porquinho. É preciso que eu permita que Deus mude o meu interior, que Deus conflite as minhas ideias. É preciso que eu permita que Deus choque a minha interioridade. Mas alguns de nós nos apegamos ou nos agarramos a algumas crenças, alguns pensamentos e algumas coisas da vida, e a gente só enxerga a vida por aquele prisma. Entendeu ou não? Tipo, é fazer as coisas do jeito que a avó fazia. Eu não sei, talvez você tenha, por exemplo, a crença de que comer manga e beber leite mata. Você sabia que não mata? Sabia que tem sorvete de leite com manga? De manga com leite? Mas tem pessoas que até hoje é perigoso a pessoa comer e morrer. Sabia disso? Passa mal? Que a pessoa fica já... Sei, tudo. Porque é a forma dela ver as coisas. Isso gera sensações dentro dela. E eu queria que você pegasse essa história tão conhecida e tão lida. A cura do cego de Jericó. Que diz assim no verso 46 do capítulo 10. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Por que ele disse que eu torne a ver? Porque ele já tinha enxergado antes do passado. Que eu torne a ver. E parei para falar. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Verso 46 diz: cego mendigo. Ele era um cego mendigo. A miséria, a mendicância, a pobreza da nossa vida, ela está associada à nossa capacidade de enxergar. O que o fazia o mendigo aqui era a sua cegueira física. O que muitas vezes nos faz um mendigo na vida, em todos os sentidos, por favor, entenda, é a nossa cegueira também. Alguns de nós temos uma viseirinha, só consegue enxergar as coisas de um lado. Eu falo às vezes para as pessoas: a gente tem que ter uma mente mais ampla, enxergar as coisas por vários ângulos. Você não pode enxergar por um ângulo só por este caminho. É preciso pedir para Deus essa capacidade de discernir as coisas e de olhar as coisas de uma outra forma. Porque a nossa visão, ela vai produzir o nosso estado de vida. O nosso estado de vida. Se a sua visão é de que homem nenhum presta, você só vai achar curva de rio.
Se a sua visão é de que mulher é tudo gastadeira, você só vai achar mulher que vai rachar o seu cartão. Isso é mentira, você não sabe que não é assim. Mas às vezes alguns de nós desenvolvemos certas visões. Se você tem aquela visão de que a sua família sofre de uma maldição hereditária e que todos na sua família que fizeram alguma coisa se quebrou ou que deu errado nisso, então a visão que você vai carregar é essa. Eu tinha uma prima que ela tinha 6 irmãos e os 6 se divorciaram. Ela falou, eu vou me casar, mas eu vou me casar para divorciar. Era a visão que ela tinha. E adivinha o que aconteceu com ela? Casou-se, pouco tempo depois o que ela queria, aconteceu. Por que a gente não pode ter uma outra visão? Por que nós não podemos ter a visão de Deus para a nossa vida? De que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu não sei o que ficou para trás de mim, mas eu sei o que está adiante de mim. Esse homem carregava uma capa que era sinônimo da sua mendicância, da sua miséria e da sua cegueira. Essa capa que ele carregava era o direito que ele tinha legal do Estado de poder sentar na rua e pedir. E esse é um direito que eu não quero e que eu creio que você não queira. Mas muitas vezes nós vivemos em situações de mendicância por uma simples razão: a nossa maneira de ver as coisas. A maneira como eu vejo as coisas determina o meu presente e representa também o meu futuro. Pessoas que olham para as mesmas coisas e vê coisas diferentes. Sabe, eu não sei como é que seria para você comer um cozinhado de cobra. Bom, uma salada de grilo, de besouro. Não? Como é que seria para você comer uma coxinha de cachorro? Para os coreanos, para os chineses, para os indonésios, sei lá como é que chama, isso é comum, porque faz parte de uma cultura. Eles aprenderam a ver e a viver segundo essa cultura. Então coisas que nos dão nojo, a eles não, dá sabor, porque eles são frutos do meio, são frutos de uma cultura. Eles mantêm essa visão. O que acontece na vida desse cego é que alguém extremamente radical invade a história, que é Jesus Cristo. Jesus veio para conflitar a cabeça das pessoas. Ele veio para mudar a forma de ver e de pensar das pessoas. A palavra de Jesus era muito assustadora quando ele pregava. Não era uma coisa que tinha concordância no público, porque tudo que Jesus dizia dava problema. É verdade. Então ele dizia, olha, se você simplesmente dizer que ama, mas só amar os seus amigos, esse amor não vale nada, você tem que amar também os seus inimigos. Isso deixava o pessoal nervoso. Tipo, tinha que amar os romanos quando os romanos nos faziam mal. A visão de Jesus era bem dizer quem vos maldiz, andar a segunda milha quando mandarem você dar uma, dar a capa quando te pedirem a túnica. E aí a fala de Jesus era sempre uma fala muito pacificadora, e eles não estavam prontos para aquilo. E Jesus vem para mudar a visão, está dizendo, escuta, vamos transformar o nosso interior. Vamos dizer a essas pessoas que querem nos dominar, que embora eles possam até conduzir os nossos atos externos, os nossos atos internos, nossa forma de pensar, de ser, eles não podem mexer. Eu até posso caminhar 2 milhas, mas é o caminho. Me pediram para andar 1, eu ando 2. Me bateram do lado direito, eu viro esquerdo. Me pediram a capa, eu dou a túnica. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu vim para gerar uma revolução, uma transformação de visão. Eu quero que vocês enxerguem as coisas de uma outra forma que os outros enxergam. Então eu não sei como é que você inicia esse ano, mas eu gostaria de que você iniciasse esse ano olhando com os olhos de Deus para a sua vida e para a sua existência. Não importa como é que está a sua visão hoje. O que eu quero dizer para você é que Deus, ele pode mudar a forma da gente ver as coisas. Se você tem enxergado de uma forma torpe, torta, enxergado como eu, com aquele óculos, tudo meio embaçado, Deus pode, em nome de Jesus Cristo, mudar a minha e a sua forma de ver as coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente vê no texto, no verso 47, para mudar a nossa visão é o seguinte: podemos mudar o que vemos, mudando o que eu ouço. Diga, eu posso mudar a minha visão, mudando o que eu ouço. Diga de novo, diga com vontade. Feche os seus olhos e diga para você, diga, eu posso mudar o que eu vejo, mudando o que eu ouço. O texto diz que a revolução na vida deste homem começa com o que ele ouviu. A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. É assim, ó, você está com a sua Bíblia aberta? Está aqui, olha, verso 46.
47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Você sabe que o que forma o nosso conjunto de crenças são as coisas que nós ouvimos. As coisas que nós ouvimos, e especialmente as que ouvimos de forma repetida, é que formam os nossos conjuntos de crenças. A gente começa a acreditar nisso. O nosso sistema de crenças é determinado por isso. Romanos 10:17 até nos explica sobre isso. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve sempre que você não presta, se você ouve sempre que esse país não tem jeito, se você ouve sempre que você queria mesmo ir para o Canadá, ou quem sabe para os Estados Unidos, que aqui não vai, se você ficar ouvindo isso, o seu corpo, a sua mente, o seu ser, ele começa a se preparar nas contrariedades, e as suas esperanças e expectativas também. Então é preciso mudar a visão. É preciso mudar a visão. É preciso mudar a forma de enxergar as coisas, porque você sabe que não é verdade isso. Você sabe que não é verdade. Mas a gente vai fazendo com que certas mentiras se tornem verdades. E como é que eu mudo isso? Eu mudo isso quando eu começo a colocar um filtro nos meus ouvidos. Quando eu começo a abrir os meus ouvidos para uma voz que possa gerar no meu coração o quê? Esperança. É preciso que eu comece a me afastar de pessoas ou de qualquer comunicação que de alguma forma venha embaçar a minha visão de Deus da vida. Você sabe que Deus não te levantou para te derrubar. Você sabe que Deus não te abençoou para você viver, morrer amaldiçoado. Você sabe que Deus não quer que as tragédias ou os acontecimentos da vida ponham fim à sua existência. Deus sempre conserta, remenda. Você sabe disso, se 7 vezes um justo cai, 7 vezes ele levanta. Foi Ele quem nos fez promessas, foi Ele quem dilatou nossa alma, para que nós pudéssemos enxergar a vida de outro ângulo, de outra forma. Então é preciso que eu permita-me ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus não confunde ela com a voz do Satanás, ou de ninguém que queira levá-lo para um buraco. Eu mudo a minha visão quando eu começo a mudar a minha audição. Cara, se eu digo para você, cara, esse ano é o ano que mais gente vai quebrar. Se eu digo para você um monte de coisa assim, você nem expectativas vai gerar no coração. Você nem expectativas vai gerar no seu coração. Então é preciso que você tampe os ouvidos para certas palavras, para certas pessoas, para certas coisas. Mude o que você está ouvindo. Isso é uma decisão sua, para que você possa ter uma nova identidade, uma identidade formada pela boca de quem te fez, não uma identidade formada por pessoas que de alguma forma te cercam. O que Deus diz a teu respeito? Deus diz que, primeiro, de uma maneira estrondosamente maravilhosa você foi feito. Como é que Deus te vê? Ele diz que todas as coisas que Ele criou, mas quando Ele criou eu e você, Ele diz: isso aqui é a coroa da minha criação. Quem está falando não é Picasso, não é Aleijadinho, artista qualquer, é Deus. De tudo que eu criei, olha o que Ele fez com a gente, essa complexidade que é o organismo humano, a mente humana, tudo isso que nós somos. Como é que Deus nos vê? Por isso que você não pode achar que acabou. Por isso que você não pode achar que essa tristeza vai te engolir. Por isso que você não pode achar que esse problema vai te... Não! Você precisa engravidar a alma, abrir os olhos. Isso, eu sei que não é fácil, gente, mas é necessário. Não é fácil tomar Bezetacil de 2.400, mas é necessário. Não é fácil correr para perder essa bainha que eu ganhei, mas é necessário. Não é fácil. É preciso mudar a minha visão. Eu preciso mudar o que eu estou ouvindo. Eu preciso começar a ouvir mais a Deus. Eu preciso começar a ouvir mais pessoas trabalhadas por Deus, em nome de Jesus. Sabe, entra no lugar e começa a ouvir uma pessoa crítica. De repente você começa a ver defeito em tudo. Eu já estive em lugares perfeitos, só que de repente o lugar ficou imperfeito, porque a pessoa via defeito em tudo. Ai, não sei, muito escuro, não sei, tem um negócio assim, a pessoa falava. Não sei. Sabe, eu sou um tanto quanto ignorante, eu sempre digo em relação à música, não tão assim, um pouco. Então às vezes eu ia num culto, eu gostava tanto, falava, nossa, um dia eu fui com um amigo que entende muito de música e chorei, uma música linda que cantaram. Só falei, nossa, que louvor, aquilo ali me levou para o céu. Ele falou,
Ela desafinou demais. O músico se perdeu. Falei, nossa, eu não vi. Mas sabe quando aquilo rouba de você uma coisa? Sabe, às vezes a gente tem uma visão pura da igreja, mas tem alguém que fala mal dela, a gente já começa a enxergar esse mal. Às vezes eu tenho uma visão boa da Karina, mas alguém fala mal dela, eu começo a enxergar esse mal. Às vezes alguém... Entende, não? Eu preciso tomar cuidado com isso. Esse é um tipo de voz que não alimenta a minha alma. Ela pode nem prestar, mas não me importa isso. Eu vou olhar o que presta, é os dentes, que nem o homem que olha pro cachorro. Porque é só isso que me leva à frente. Mesmo porque, meu querido, os meus defeitos eu escondo bem e os seus também. Então fica tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: se for olhar bem, todos nós somos razão de crítica. Sabe, se você começa a conviver demais com a pessoa crítica, o tempo todo crítica, ela desperta uma parte ruim sua, de começar a ser um crítico também. E você se torna um crítico de tudo. Entendeu, não? Você vai num restaurante, você critica, você não tem o prazer de comer a comida gostosa. Você vai numa igreja, você critica, você vai no teatro, você critica. Tudo você acha que tem um espírito de crítica. Eu não estou dizendo que ele não pode ter opinião. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso tomar cuidado. Porque sempre haverá imperfeições. Não existe nada que a pessoa possa dizer e dizer, está 100% bom. Não. 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 É preciso que a gente siga adiante. Amém? Você sabe uma das dificuldades maiores que a gente tem em fazer igreja, por exemplo? É fazer com que as pessoas diferentes trabalhem juntos. Então, por exemplo, de repente você vai ter alguém aqui que me ama, mas detesta o Everson. Você vai ter alguém que ama o Everson, mas detesta eu. E nós precisamos viver junto. Ah, mas você vai ter alguém que ama eu, ama ele, mas detesta Samuel. Ou vice-versa, e por aí vai. A vida é assim. O que a Bíblia diz? Que ele resolveu fazer um corpo onde os órgãos são diferentes, mas cada um precisa cuidar do outro. Agora, se de repente dentro da minha empresa, dentro da minha igreja, dentro da minha família, dentro do meu bairro, do meu país, da minha vida, ou dentro de mim mesmo, eu começo só a ficar procurando problemas para criticar, de repente a minha visão é torpe, é negra, é estragada, e eu preciso renovar. Eu dou uma de Davi. Davi, para não morrer, babou. Porque não podia matar doido. De vez em quando você tem que babar um pouco. Faz de conta que você não entendeu, faz de conta que você não viu. Vamos em frente, segue adiante. A vida é assim mesmo, em nome de Jesus. A gente muda a nossa visão quando a gente muda o que? A nossa alma. Diga, eu mudo a minha visão quando eu mudo a minha audição. Gente, quando você vai num por quilo, quem é que decide para você o que você vai comer? Hã? Lá, velhinho, eu sei que tem no por quilo lá. Quem é que decide? De vez em quando você faz o meu prato. Você quer dar uma deturmentada. Mas, por exemplo, lá, você faz isso com os clientes? Não faz. Cada um faz o seu. Eu como jiló, o outro fala, detesto jiló. Né? O outro come polenta, fala, nem matando. E ele vai. Ouvir também é uma questão de escolha. Decida não ouvir certas pessoas. Decida não participar. Decida não ouvir certas coisas, gente. Certos programas de televisão. Decida não ouvir certas coisas que não cooperam para o seu caminho, para a sua chegada aonde você tem que chegar. A Bíblia tem uma palavra que ela fala tão interessante. Ela diz, quem tem ouvidos para ouvir? Essa frase não parece uma frase sem lógica? Quem tem ouvidos para ouvir? É claro. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que mesmo que eu esteja no lugar escutando as pessoas, ouvir é uma questão de escolha pessoal. Por exemplo, todos vocês estão aqui, nem todo mundo está me ouvindo. Todos estão me escutando. Entende ou não? Há pessoas que já entendeu, já pegou, eu podia parar de pregar aqui agora. Ele já entendeu tudo o que eu estou falando. Deus já foi completo. Porque o Espírito de Deus, ele pega a gente lá dentro e ele vai embora. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça. É você quem decide o que você vai ouvir. Portanto, se você está no meio da corrida, não ouça alguém que está dizendo, vai parar, vai dar câmbio, esse não serve. Se você quer continuar correndo, ouça aquilo que diz, insista, já passei por aí, achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui, vai em frente. E se você não chegar lá, pelo menos vai chegar perto do alvo. Então ouça aquilo que te alimenta, ouça aquilo que faz forte a tua fé, ouça aquilo que sai da boca de Deus. Se eu ouvir o que Deus diz, eu verei o que Deus vê e construirei o que Deus quer construir. Se eu ouvir o que Deus diz, eu verei o que Deus vê
e construirei o que Deus quer construir. Ouça Deus através da palavra, através de um louvor, através do seu espírito conectado ao dele. Ouça Deus, a palavra de Deus é tão clara a respeito de todas as coisas. Ame, perdoe, acredite, lute sempre. Acredite que Deus quer te dar uma família abençoada. Não ouça aquela vozinha que fala, será? Não sei. Acredite que Deus quer isso, que você está envolvido em pé, não caído. Acredite nisso. Ouça vozes que te coloquem para frente nesse sentido. Escute a Deus, vai orar e ter intimidade com Ele para isso. Uma segunda coisa para mudar a nossa visão é a seguinte: você pode mudar o que vê, mudando o que fala. Diga, eu posso mudar o que eu vejo quando eu mudo o que eu falo. Diga de novo, diga, fecha o olho e diga, eu posso mudar o que eu vejo quando eu mudo o que eu falo. Se a sua visão é catastrófica, se você vê num caixão, morto, se você vê numa miséria, se você vê quebrado, sozinho, abandonado, sei lá eu, que jeito, aonde, comece a mudar a sua fala. Primeiro comece a mudar a sua audição. Depois comece a mudar a sua fala. Eu não sei se você tem problema com música. Eu tenho um problema de ouvir uma música e não tirar ela da minha cabeça, da minha boca. E a minha sobrinha gosta muito de música. Eu fui aqui em casa, ela estava ouvindo Pablo Vittar quando saiu o Pablo Vittar. E o problema é que o seu amor me pegou, não sei lá como é que é a música, eu já esqueci, graças a Deus. Mas não saía de mim, eu misturava, parecia hino às vezes. Sabe? Porque é uma coisa que você ouve, de repente você não quer só que fica lá dentro. Se aquilo mexer com você, se mexer com as suas emoções, entende o que eu estou dizendo ou não? Aquilo começa a sair pela sua boca. Começa a sair pela sua boca. E é isso que ele está dizendo, que se você começar a ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus está dizendo, de repente vai ter algo que vai acontecer automaticamente. Você vai começar a mudar a sua fala. Você vai falar em linha com aquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que clamou o cego. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu coisas boas, Jesus está passando aqui. Agora ele falou concernente ao que ele ouviu. Ele sabia quem estava falando e o poder que ele tinha. Agora a sua fala é de possibilidade. Eu sei que o Senhor tem misericórdia. Eu sei que o Senhor é filho de Davi. O Senhor é uma promessa de Deus. O Senhor veio para a libertação. O Senhor que pode tudo, que veio para quebrar cativeiro, quebra o meu. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, não é por acaso que ele está falando isso. É uma confissão. Muda a sua fala. Eu não sei o que você tem falado ultimamente. Às vezes tem pai que para assustar os filhos fala uns negócios macabros. Não, para ter medo, para tomar cuidado. Não, fala a verdade. Não pinta o mundo numa cor que não é não. Em nome de Jesus. Antes ele dizia, me dá uma esmola aí. Me dá uma esmola aí. Pare de falar o que você vê e comece a falar a sua visão. Você me entendeu ou não? Pare de falar o que você está vendo e comece a falar a sua visão. Entende a diferença ou não? Eu vejo algo, mas a minha visão diz outra coisa em nome de Jesus. Eu sei que eu já dei esse exemplo aqui 500 mil vezes, mas vou dar de novo. Meu pai judiava de mim demais quando eu me converti. Demais. Sabe o que eu fazia? O que eu via era meu pai acordado para me atormentar todo dia que eu chegava em casa da igreja ou do seminário. Mas sabe o que eu fiz? Eu criei uma visão do meu pai. Eu botei um paletó nele na minha cabeça, botei uma Bíblia debaixo do braço e mandei ele para uma igreja. Meu pai continuava o mesmo, macumbeirinho, brigando comigo todo dia, cachaceiro. Mas eu lembro que eu fechava os meus olhos e eu botava ele num paletó, numa Bíblia. Eu fazia isso literalmente. Porque eu aprendi, eu ouvi alguém na igreja falando isso. Valnice Milhomes falando isso. Pastora Valnice Milhomes. Foi ela que me ensinou isso. Transforma as situações, gere uma visão de fé. Porque se Deus traz à existência as coisas que não existem, começa a enxergar ou a imaginar aquilo que Deus pode trazer. Faz sentido para você ou não? Mude sua fala. Não fala esse lugar não tem jeito. Não fala, não sei se eu vou conseguir. Para! Engole! Ou melhor, vomite. Entendeu ou não? Entendeu? Para de falar certas bobagens.
Casamento é quem não sei quem nem não sei o que lá. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Ah! Não, para com essas coisas. Para de dizer isso. Para de dizer eu não gosto de crente. Eu falei hoje, hein, no culto. Falei, às vezes eu não gosto. O que eu quero dizer com isso é de pessoas assim, puritanas demais. Mas para de dizer certas coisas. Não é essa a realidade. Deus tem muita gente boa em todos os lugares, em todos os meios. Mude a sua fala. Comece a falar a sua visão em nome de Jesus. E aí, como é que está? Meu amigo, estou me preparando aí. E aí, como é que está? Abraão mudou a fala dele, sabia disso? Ele foi chamado para ser pai de uma nação. E você sabe que Deus mudou o nome dele de Abraão para Abraham, que quer dizer pai de nação. E a mulher dele para mãe de nação. E quantos filhos eles tinham? Nenhum. Mas a fala mudou. A fala mudou. Porque a fala gera. A fala tem uma palavra de comando, de autoridade. Então comece a mudar a sua fala. Comece a fazer isso. Gênesis 1, do 1 a 3, diz que Deus criou a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Mas disse Deus: haja luz. E a luz acendeu. Deus não falou a realidade. Deus falou sua visão, Deus falou o seu desejo. Entenda, por favor, é tão importante que você preste atenção nisso, ó. Presta atenção. Às vezes a gente quer falar um problema, a gente fala assim, puxa, você vai falar um problema, você define o problema. Tem gente que gosta de começar a falar de um problema, ele começa a descrever o problema. Não, que eu estou com a dor, mas você não sabe como é que é essa dor. Essa dor, ela começa aqui embaixo e ela vai subindo, é como uma faca que vai rasgando. E ele vai falando, ele fica meia hora falando da dor. Eu entendo isso. Sabe? Ele fala, cara, você precisa ver como eu estou vivendo uma dureza financeira, velho. Eu não tenho dinheiro. Você não sabe o que é não ter dinheiro para comprar meia dúzia de ovo. Você chegar em casa, você vê os meninos chorando. Aí vai. Sabe, não pode ser assim. Esses dias eu estava num lugar e a pessoa queria que eu convidasse ela para vir aqui falar para nós. Mas antes ele foi cantar, cara, ele chegou lá e chorou tanto. Eu falei, cara, eu não quero servir Deus não, porque a vida desse homem é um tormento. Porque ele já perdeu tudo, os meninos estão passando necessidade, a roupa dele está rasgada. Ele estava ali, precisava vender alguns CDs, porque senão ele não ia. Eu falei, que sofrimento que é esse? Eu falei para o pastor, coitado, o que aconteceu com ele? Ele falou, não, ele é meio inocentão, a vida toda foi assim. Porque se vê sempre como alguém nesse sentido. Sempre com castigo, com alguma coisa ruim chegando. Sempre tendo o prazer de descrever a sua dor, a sua doença. A gente fala isso para um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um médico, um amigo, que a gente vai abrir o coração. Mas depois chega, não fica descrevendo a sua desgraça não. Porque a sua desgraça, quanto mais descrita, mais pesada fica. Não tem algumas orações que a gente faz que desanima a gente? Deus, me ajuda, pai, não estou aguentando mais não. Não estou. Eu acordo assim, eu durmo assim, para completar aquilo que aconteceu. Aí você fica em meia hora de lamúria. Por que a gente não começa a orar na palavra? Pai, está doendo, mas a tua palavra diz que toda dor é passageira, Senhor. Pai, está escuro, mas a tua palavra diz que à noite pode vir o choro, mas pela manhã vem sempre a alegria. Pai, eu estou esperando a alegria, Pai. Eu estou gerando ambiência para a alegria, Pai. Vai produzir essa alegria, vai trazer essa alegria. Entende que muda? Muda a minha oração ou não muda? Muda, é orar a palavra. Sabe, de vez em quando eu faço oração de lamúria que eu preciso me descarregar com alguém, eu descarrego com Deus. Mas é só uma conversa. A minha oração mesmo, ela precisa ser na autoridade, no poder e na graça divina. Eu preciso orar a palavra de Deus para que eu mude a minha fala, para que eu mude a direção da minha fala. Não use a sua boca para descrever a desgraça. Não perca tempo com isto. Eu vou perguntar, você não precisa responder. Você gosta de descrever a desgraça? Menina, mora num bairro. Pensa num bairro perigoso. Por sorte eu não morri. Sabe, Salmo 91 já aconteceu. O da direita foi assaltado, da esquerda também foi. E eu estou só esperando a hora que chega a minha vez. Mude sua fala. Entenda que não é mágica, não é mantra, não é positivismo, não é nada disso. Não é neurolinguística. É simplesmente palavra de Deus. Porque se eu vou ouvir o que Deus está me falando, eu vou falar aquilo que Deus me falou. Se a Bíblia diz que Ele levanta o caído, o que eu vou falar? Vamos preparando o caixão aí, porque...
Você está falando que ele levanta o caído, ele vai levantar. De que jeito eu não sei, de que forma eu não sei, por que meios eu não sei, mas eu só sei o seguinte: ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Você sabia que todos os profetas eles eram vistos como louquinhos? Falam que João era doido. João, que foi para a ilha de Patmos, diz que meteram ele lá, porque lá virou um asilo. É só você ler Apocalipse, você entende alguma coisa? É um dragão que vem, como não sei o que lá, é 7 cavalos. Dá para entender Apocalipse até o capítulo 3, mas no versículo do final. Mas muitas coisas se cumpriram. João não veio para explicar, ele teve uma visão do céu. E a boca dele anunciou esta visão. Pega outros profetas, pega Ezequiel 37, que é um profeta conhecido. Ele vê um vale de ossos secos. Aí ele precisa falar contra aquilo, faz sentido? Fala para os ossos terem vida. É como eu levar você no cemitério da saudade, da ressurreição, e eu dizer, manda abrir as covas e os mortos sair. Você me obedece? Só graiada saindo. E vai vir do outro mundo, vai vir tormentada, hein? Não tem sentido, os profetas sempre viram no mundo espiritual. Então quando eles falavam aqui na terra, falar que nem um Claudio, cuide bem da sua sogra, ela que gerou a maior bênção da sua vida. Então quem vê o que Deus vê, tem uma fala incompreensível. A fala dele não casa com a realidade, não da realidade da terra, mas casa com a realidade do céu. O que a Bíblia diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou falar dessas coisas, é disso que eu vou falar, e eu vou correr, porque eu preciso terminar com você. O que traz mudança na minha vida é aquilo que eu falo em nome de Jesus Cristo. Deus vê em você além do que você vê. Você pode estar banguela, mas você é linda para Jesus. Porque Ele te fez, Ele sabe que você no fundo é bonitinha. Você pode ter leazinho da cabeça, meio assim, pensamento demorado, mas Ele te fez, Ele falou, eu botei um cérebro inteligente. E dá para desengruvinhar esse cérebro aí e fazer funcionar. Deus te vê de uma outra forma. E se eu conseguisse me enxergar como Deus me vê, através das Escrituras, a minha fala mudaria, a minha audição mudaria, e por consequência, a minha vida mudaria. Mudaria. Por exemplo, digamos que você vai sair daqui e levar sua amada, seu amado, sua amiga para jantar. Só que você está aí com o que você ouviu, o que você sabe, é que você está aí com 30 no bolso. Dá para ir aonde? Habib's, esfirra aberta, que aumentou o preço. Mas vamos dizer agora que chega aqui uma informação. Chegou um TED na sua conta aí de 50 mil reais. Agora, aonde você vai? Casareto. Eu gosto do casareto. Jardino. Mas tem gente tão pão duro que com certeza vai comer pão com ovo. Não, pastor, guardar para amanhã, que nem sabe o dia de amanhã. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu mudo o que eu ouço e eu mudo a minha fala, quando o meu conhecimento a respeito da minha vida é outro, eu sei o mundo em que eu estou. O que Deus está dizendo é o seguinte: em mim você tem tudo. Em mim você tem tudo. Você é meu filho, é minha criatura e é meu filho. Eu estou com você. Quando eu me vejo, quando Deus me vê, eu não boto limites, eu vou, eu sigo adiante, eu ignoro a realidade. É isso que eu faço. Terceiro e por último lugar, a gente muda o que a gente vê quando a gente persiste no que crê e confessa. Diga comigo para gravar, diga. Você muda o que vê quando persiste no que crê e confessa. Eu vou dizer de novo. Você muda o que vê quando persiste no que crê e confessa. Porque você ouviu, você falou, e às vezes piora, não é verdade não? Ele ouviu o que Jesus estava passando, ele clamou, falou, ajudou? A princípio ajudou? Lê para você ver direitinho. O que aconteceu? Os discípulos levantaram, falaram, calado, quieta, não atormenta o mestre. Às vezes, a princípio, para melhorar tem que piorar um pouco, é normal.
Eu não sei porque é assim, não concordo que seja assim, mas é assim que é. Para Davi sentar no trono, é quase 20 anos de tormento, pelo amor de Deus. Para Moisés libertar aquele povo, é 40 anos no deserto e mais 40 no meio dos bodes. Para Abraão parir o menino, é 25 anos de tormento. Eu não sei porque é assim, mas é assim. Uma pessoa explicando isso disse que estava vivendo uma fase difícil, muito difícil na vida dela. E Deus tinha promessas para a vida dela. E o último acontecimento foi o braço do filho quebrar e terem que levar no postinho. Eles que antes trabalhavam numa multinacional, tinham uma vida tão legal. E disse, quando chegou lá, o médico falou, vou fazer uma coisa aqui que é necessário, mas pede para sua mulher sair. A mulher saiu, ele falou, segura direito o menino. E ele segurou o menino direito, o que ele fez? Todo mundo sabe, né? Puxou o braço para botar no lugar. E o menino que falava, socorro, pai, socorro! Não deixa, pai! Ele falou que aquilo cortou o coração dele. Mas era necessário. Então ele disse que saiu dali em urros por causa da situação que ele já vivia há meses na vida dele. E ele parou num bosque, lá em Goiânia, ele começou a chorar, a mulher dele estava lá com o filho atrás. E Deus então conversou com ele e disse, filho, o teu futuro, a tua vida com certeza é maravilhosa. Mas antes eu preciso colocar algumas coisas no lugar. Porque se Deus não colocar algumas coisas no lugar, gente, nós não somos fáceis não, gente. Não somos. Somos. Às vezes a gente tem que botar no lugar. Por exemplo, tem pessoa que se acha muito bonito, muito gostoso, muito tudo. Então às vezes precisa passar uma solidãozinha, ouvir umas tábuas, uns nãozinho. Entendeu ou não? Para diminuir um pouco, que a autoestima tem que estar no ponto. Demais, tem que baixar um pouquinho. Tem gente que se acha, não, quem me ter, vai ter, vai. Poxa. Precisa trabalhar. Tem pessoas, irmãos, que ela tem que andar no limite. No saldo, no limite. Porque se ela tiver 100 lão sobrando, você não aguenta ela. É porque nós que somos dessa classe, a gente não suporta isso dessa classe. 100 reais. Oh. Então às vezes Deus precisa dar uma quebrada para dar uma arrumada, entendeu ou não? Você pode chegar lá sem passar por Deus, chega também. Só que quem passa por Deus, a bênção de Deus não acrescenta o quê? Dores, não vai dar dor no futuro. Vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você precisa persistir no que crê. Você precisa persistir em confessar aquilo que você crê. Ele continuou. Quando os meninos falaram para ele, não incomoda o mestre. Quando os meninos falaram para ele, não mexe com o mestre. Quando muitos, aqui diz a Bíblia, 48. Quando muitos, quantos? Muitos o repreendiam para que se calasse, vírgula e ponto. O que ele fez? Está aberto a sua Bíblia? Mas ele cada vez gritava mais. Quer dizer, que cada vez, ele não gritou só uma vez não. Ele gritou 1, 2, 3, 4. Ele gritou mais, disse que o menino ficou desesperado, Saguinho. Talvez seu grito incomode. Pessoas riam. Não importe-se com isso não. A gente vai chegar lá em nome de Jesus Cristo. Nem todo mundo precisa compreender o teu caminho. O cristianismo é feito disso, de gente que persiste, de gente que insiste, de gente que vai à frente, de gente que veio aqui para viver não uma vida cosmética, mas uma vida de verdade. O que é uma vida cosmética? Vida cosmética é aquela que a gente faz de conta que é, mas só que a gente sabe que o tempo derrete, né? O sol derrete. Quero ver você de manhã cedo, numa noite mal dormida, se você é bonita, essa hora com boca fedida, eu quero ver essa hora. Jesus não veio gerar uma vida cosmética, em que ele passa um batãozinho aqui, um ruginho lá, um negocinho aqui. Não, ele veio para gerar transformações internas profundas. E o que não é estético, o que não é cosmético, fica para sempre. Deus, ele quer gerar uma mudança profunda no nosso turismo. É por isso que ele diz em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas ele diz que tem que permanecer. E o problema é permanecer, que eu queria que fosse agora. Eu queria que fosse querendo McDonald's, 28 minutos. Se não entregar, não paga. Eu queria que fosse que nem a pizza da Caprichosa, que ele fala 40 minutos no máximo. Mas não é. Ele fala, permanece. Quanto tempo, Deus? Permanece. Eu sei que Deus podia ajudar mais nós, mas se ele está fazendo isso, tem um sentido. Permanece. Fica quietinha na sua. Não se deixe ser guiado pela opinião de ninguém. Estou mandando separar.
Mas se o teu interior manda continuar gritando, continue gritando. Amém? E dê tempo ao tempo. Nada de música, minha vitória tem sabor de mel. Nada de vou ferrar o outro. Nada disso, irmão. Amém. A música é bonita, eu canto também. Entenda o que eu estou falando. Porque tem gente que vive para vingar. Ai, levantaram contra mim, falaram que eu não ia conseguir. Vai ver agora. Vai ver. Vou passar, vai olhar. Gente, esse espírito não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Esse é de outro lugar. É de outro lugar. É de outro lugar. Dá tempo ao tempo. Nada melhor do que tempo ao tempo. Tudo vai mudar. Tudo vai se adequar e chegar no seu lugar. Tem gente que fala porcaria a respeito de mim e de você, porque a gente vive certas coisas que são verdades. Fica tranquilo, Deus sabe, você sabe. Vai chegar lá. Deixa os clamadores de blasfêmias continuarem blasfemando. Por fim, você pode mudar o que vê, como toma a decisão firme de se tornar mais próximo de Jesus. Repete comigo, diga. Você pode mudar o que vê, como toma a decisão firme de se tornar próximo a Jesus. Eu vou falar de novo, porque vocês acham que ficaram cansados. Eu que tinha que ficar cansado. Vocês podem falar que vocês estão sentados, senão não acaba. Diga, vamos lá, diga. Você pode mudar o que vê, quando toma a decisão firme de se tornar próximo de Jesus. Olha o que diz o verso 50, se tiver aberto a sua Bíblia. Veja primeiro o 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ponto. Olha o que ele faz no 50. Lançando de si a capa, tipo, não quero mendicância. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ô gente, eu acho que aqui Jesus ele podia. Vamos ver aqui se Jesus foi educado. Qual era a doença do homem? Se você tivesse o poder de curar ele, o ceguinho está aí gritando. Eu estou aqui, ó. O que você faria se você fosse eu? Eu tenho o poder de curar o ceguinho, ele está ali. Eu ia falar para o ceguinho vir até aqui? Hã? Vai tropeçar. Talvez ele se dirija pela minha voz, mas ele não sabe que eu estou aqui mesmo, aqui, sabe? Não sabe, irmão, a não ser que seja morcego. Morcego que seguia no escuro. Não sou morcego. O que eu queria dizer para você? Você viu que sempre Jesus coloca uma certa dificuldadezinha pequenininha. Tipo, toma teu leito e anda. Sempre, é pequenininha. Mas ele sempre dá uma participação. Eu quero ver se o que você quer mesmo. Ou você quer porque os outros querem. É interessante isso. Porque Jesus, se eu fosse Jesus, como eu gosto de ter uma aparência de pessoa boa, eu ia ter a pessoa. Fala: filho, quanto tempo você não vê, filho? Olha, filho. Mas Jesus não faz essa bestagem não, porque Jesus não veio para bajular marmanjo. Entendeu? O problema do menino é ver. Então, o que eu quero dizer, quando a gente se... Veja bem, quando falam isso, o que ele faz? Ele lança a capa, a Bíblia diz que de eu não sei aonde ele está, mas eu acho que é para cá. Eu vou lá. Ele não bota obstáculo. Quando a gente fica perto de Jesus, a tendência é que a nossa alma se encharque da sua presença, da sua graça, e a gente começa a enxergar como ele enxerga. Fica perto de uma pessoa amarga o tempo todo. É perigoso você ficar amarga também. Não? Ele diz: pode vir. Quando fala isso, ele não mede esforços, ele pula, ele chega lá, ele diz: eu não tenho olho, mas minhas pernas é forte. A Bíblia diz que eu não sei como é que é isso, de um salto, ele não ficou ancorando em nada, entendeu não? Porque o seguinte ficava lá sentado, ele não ficou tateando, não, diz que de um salto, pá, foi. Menino determinado. Não seja enrolado na sua vida com Deus.
Fique perto de Jesus, vai perto de Jesus. Isso aqui vai encharcar teu coração. Ore, busque a Deus. Pare de buscar lamúria, dizendo da tua cegueira, do teu olho furado, do teu pai morto. Em nome de Jesus, levanta e faz tua história. Faz tua história. Ela vai ser diferente. Faz tua história. Faz a tua história. Em nome de Jesus. Pare de ficar focado no que está morto em você. E comece a enxergar e a usar o que está vivo. Os ouvidos estavam vivos para ouvir, as pernas fortes para saltar. Eu não sei quanto a você, mas essas coisas mexem comigo em nome de Jesus. Tome uma decisão certa de ir para perto de Deus. Ele foi para perto de Deus. O que queres que eu te faça? Ele pergunta. Ele não diz, me dá uma esmola. Ele diz que eu torne a ver. O que eu queria hoje que a gente saísse daqui? E eu termino aqui agora. Eu queria que a gente saísse daqui hoje com uma nova forma de ver as coisas. Entende ou não? Eu não queria que você visse o que você está vendo. Eu queria que você visse o que você está vendo, mas que você visse o que você está vendo com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Alguém perguntou, e esse doente, esse cego, é assim porque quem foi que pecou, o pai ou a mãe? O olhar de Jesus era outro, né? O que ele disse? Nem o pai nem a mãe. Isso aí está aí para mostrar a glória de Deus. Entende ou não? Por onde é que você vai olhar? Por onde? Olhe para o lado bom. Que hoje Deus possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar uma nova realidade. Amém? Louvado seja Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Ou quer que eu fique uma meia hora explicando? Tá bom? Entenderam, né? Vamos ficar em pé para orar? Vamos pedir a Deus fazer isso por nós.